Fala galera, aqui é o professor Léo, mais uma vez com vocês. Vamos lá para mais uma aulinha de física. Ó, atenção, dando sequência na nossa aula, tá? A gente iniciou aí a aula de notação científica e ordem de grandeza. Só para a gente finalizar esse raciocínio, é muito importante que a gente saiba trabalhar as operações com base 10, que são multiplicação, divisão, adição, subtração, potenciação e radiciação, tá certo? Muito bem. Lembrando que essas operações, a gente coloca com base 10, mas eu creio assim que todas, ou pelo menos a grande maioria, servem com qualquer base, tá? Estou colocando aqui base 10 exatamente porque o assunto em questão é notação científica, é ordem de grandeza. Lembrando, quando é que eu utilizo notação científica? Quando eu quero padronizar um número, né, para uma escala científica, né, para uma formalidade mais científica. A ordem de grandeza vai ser uma base 10 aí aproximada, não é isso? Vai ser um valor, uma base 10 com um expoente aproximado daquele valor que a gente está trabalhando. A gente utiliza na notação científica quando eu tenho um número muito grande ou um número muito pequeno. Gente, na multiplicação, eu vou fazer essa aula direto com exemplo, tá? Direto com exemplo. Então, na multiplicação, vamos colocar o seguinte exemplo aqui, ó. Vamos colocar 3... Deixa eu mudar a espessura dessa caneta. Três vezes 10 elevado à terceira vezes 5 vezes 10 elevado ao quadrado. Multiplicação ou produto, tá? Multiplicação ou produto de base 10. Perceba que eu tenho dois, na verdade são 4 valores se multiplicando, né? Mas geralmente a gente vai visualizar isso na questão como dois valores. Coloquei aqui, ó, o 3 vezes 10 à terceira, vezes o 5 vezes 10 ao quadrado. Qual é a regra? A regra é a seguinte, ó. Conserva a base e soma os expoentes, tá? Lembrando, eu já estou indo direto ao ponto, tá? Quem a gente vai multiplicar? As bases 10, né? Quem são as bases 10? Está aqui, ó, 10 à terceira e 10 ao quadrado. Conserva a base e soma os expoentes. 3 mais 2. 3 mais 2 que dá 5. Isso é igual a 10 elevado à quinta. Já é a resposta à questão, professor? Não, né? Não é. Por quê? Porque eu tenho esse 3 e esse 5. Ok? Esse 3 e esse 5. 3 vezes 5 dá 15, né? 15. Percebeu aí o que eu fiz? Multipliquei as bases 10 separado dos valores que estão na frente da base 10. Professor, esse é o resultado? É. Eu posso modificar? Posso. Eu posso transformar esse resultado para notação científica. Lembra da aula passada? Eu tenho a vírgula aqui, eu vou passar ela para esse lado, né? Ao invés de 15, 15 é maior do que 9. Lembra que o valor que multiplica com a base 10, ele tem que ser um valor entre 1 e 9. 15 não está entre 1 e 9, é maior do que 9. Então, ao invés do 15, eu vou colocar aqui, olha, 1,5. E agora, vezes 10 elevado a... Opa! Desculpa aí, gente. Vezes 10 elevado à quinta. Aí você para e pensa. Será que esse valor é igual a esse? Com certeza não, né? Esse valor é menor. Então, o que eu faço? Ó, você pensa assim. O número da frente, ele era 15. Passou a ser 1,5. O que eu fiz? Eu diminuí esse número. Como regra, se eu diminuo de um lado, eu tenho que aumentar do outro. Ok? Por que, professor, essa brincadeira sempre vai servir? Sempre. Na multiplicação, sempre, gente. Na multiplicação, eu sempre vou ter valores inversamente proporcionais. Então, se eu diminuo de um lado, eu tenho obrigatoriamente que aumentar do outro. Aumentar quanto? Aí você conta. Quantas casas decimais você pulou? Uma, né? A vírgula estava aqui e passou para cá. Então, foi uma casa decimal. Então, eu somo com 1. Então, agora eu tenho 1,5 vezes 10 elevado à sexta. Certinho aí?
Essa é a resposta, assim, desse exemplo que eu dei, né? Vamos ver se cabe mais um aqui. Um exemplo mais facinho, bem aqui embaixo. Bora aproveitar esse cantinho antes da gente ir para a divisão. Ó. Vamos colocar aqui 10 elevado a menos 7 vezes 10 elevado a quinta. Quanto é que dá esse produto? Ó, a regra, né? Tem ninguém... Só tem o número 1 aqui na frente que está escondidinho. Só tem o número 1 aqui na frente que está escondido, né? Mas o número 1 é elemento neutro, concorda? Tudo multiplicado por 1 dá ele mesmo. Então, como é que vai ficar? Ó, a regra que a gente viu bem aqui, ó. Bem aqui. Conserva a base e soma os expoentes. Quem é a base? A base é 10, né? A base é 10. Soma os expoentes, vai ficar quanto? Menos 7. Menos 7 mais 5. Então vai ficar 10 elevado a... Quanto é menos 7 mais 5, gente? É 5 menos 7, que dá 2. Não, né? Subtrai e conserva o sinal do maior. Quem é o maior? É o 7. O 7 é positivo ou negativo? É negativo, então vai ficar menos 2. Ok? Lembre-se, eu estou somando os expoentes. Quem são os expoentes? Menos 7... menos 7 e mais 5. Quando eu somo valores que os sinais são opostos, o que eu estou fazendo, na verdade, é uma subtração, né? Mas qual é a regrinha aqui? É uma soma, tá? É uma soma. Lembre-se que nem toda soma é uma adição. Isso daí a gente vai ver bastante mais aí pra frente. Ok? Multiplicação, tudo certo. Divisão agora. Divisão. Ó, colocar o número, começar com o número mais simples, tá? 10 elevado a nona dividido para 10 elevado a terceira. Não é uma divisão isso? É uma divisão, né? Uma fração é uma divisão. Qual é a regra? Conserva a base e subtrai os expoentes. Olha como é legal. Na multiplicação você soma os expoentes, tá? Na divisão você subtrai. Então fica 9 menos 3. Certinho aí? 9 menos 3 dá quanto? Dá 6. Ok? Então, recapitulando, na multiplicação, conserva a base e soma os expoentes. Olha o que eu fiz aqui, ó. Ó, a gente soma os expoentes. Cadê? Soma os expoentes. Eu tinha 3 e 2, eu somei o 3 com o 2. Na divisão, você conserva a base. Está aqui a base, ó, a base é 10. Agora você subtrai os expoentes. Quem eram os expoentes? 9 e 3. 9 menos 3 dá 6. Vamos para um número um pouquinho mais complicado? Uma coisa mais bem trabalhada? 3 vezes 10. 3 vezes 10 elevado a menos 6. Vou fazer assim. Elevado a 6. Dividido para 1,5 vezes 10 a menos 2. E aí? O que eu faço? Ó, pelo que você me ensinou, professor, a gente conserva a base e subtrai os expoentes, né? Vai ficar 6 menos 2, não é isso? Não é isso? Não, gente. É errado. Eu falei para vocês, a gente subtrai os expoentes. Só que quem são os expoentes? É 6 e menos 2. Então, aqui em cima vai ficar 6 menos... Esse menos é da regra. E o outro expoente, quanto é? Menos 2. Então, você vai colocar um parêntese aqui. Ok? Então, muito cuidado quando um dos expoentes forem negativos. E o 3 e 1,5? Ah, daqui você divide, né? 3 dividido para 1,5 dá 2. Certo? Dá 2. 3 dividido para 1,5 dá 2. É claro que o nosso problema está aqui, né? Na operação com base 10. Vamos lá? Vamos dar sequência. Dá 2 vezes 10 elevado a quanto? Ó, 6 menos 2. Gente, você tem aqui, ó,
um jogo de sinal. Lembra daquela brincadeirinha? Mais com menos dá menos. Menos com menos dá mais. Dá mais. Menos com mais dá menos. E mais com mais dá mais. Né? Isso aqui a gente aprendeu lá no ensino fundamentalzinho, né? Sei lá, quinta série, sexta série. Jogo de sinal, tá? Jogo de sinal. Se eles são iguais, dá positivo. Se eles são opostos, dá negativo. Então, 6 menos menos 2 é a mesma coisa que 6 mais 2. Então, como resposta, vou colocar aqui, ó, como resposta, nós temos 2 vezes 10. 6 mais 2 dá 8. 2 vezes 10 elevado à oitava. Ok? Dando sequência. Adição e subtração. Toma muito cuidado com adição e subtração, gente. Muita gente confunde a adição com o produto, né, com a multiplicação, e a subtração com a divisão, mas não é. Inclusive, eu coloquei eles no mesmo tópico, porque eles são bem parecidos. São bem parecidos. Vamos lá. Vou colocar um exemplo aqui, ó. 2 vezes 10 a menos 2 mais 3 vezes 10 a menos 3. Não, vamos começar positivo? Positivo. Pronto. Ó, a regra é: conserva a base e soma os expoentes? Não, errado. Primeira coisa a se fazer, gente, você tem que perceber que esses expoentes, eles são diferentes. Logo, esses números, eles são diferentes. Me diz uma coisa, você pode multiplicar 2x com 3y? Pode multiplicar isso? Perdão, multiplicar não, somar. Não, você não pode. Você não pode. Para você poder somar esses dois valores, você tem que encontrar algum jeito de fazer com que esse y se transforme num x ou fazer com que esse x se transforme no y. Se você não fizer isso, não tem como você somar. A mesma regra vale aqui. Eu vou ter que fazer com que esse 10 à terceira se transforme num 10 ao quadrado ou que esse 10 ao quadrado se transforme num 10 à terceira. Tanto faz, gente, o resultado ele tem que dar o mesmo. Tá? Vamos transformar esse 10 à terceira em 10 ao quadrado. Então, eu vou manter, ó, 2 vezes 10 ao quadrado mais 3 vezes 10 ao quadrado. Aí, olha o que você fez aqui. Será se esse número ele é igual a esse? Não, né? Então, olha lá. Você mudou, você alterou o expoente. Era 3, ficou 2. Você fez o quê? Você diminuiu. Para compensar, lembra lá em cima? Para compensar, você tem que aumentar esse número. De 3 vai passar para quanto? Para 4? Não, né? De 3, gente, vai passar para 30. Toda vez que eu altero um expoente aqui, cada unidade que eu altero, se eu diminuo, equivale a um zero daqui. Ok? Então, agora eu tenho 30 vezes 10 ao quadrado. Ok? 30 vezes 10 ao quadrado. Agora me diz uma coisa, 10 ao quadrado, 10 ao quadrado, são iguais? São iguais. Agora posso somar? Posso. O que eu vou fazer? Eu vou somar esse 2 com esse 30. 30 mais 2 dá 32. Vezes 10 ao quadrado, eu repito. Pronto. Você não vai multiplicar esses expoentes. Pelo amor de Deus, não faça isso. Professor, a gente viu notação científica e não está em notação científica. Eu posso transformar? Posso. Não é 32 vezes 10 ao quadrado? Eu posso fazer o seguinte, ó. 3,2 vezes 10 à terceira. Né? Você já deve ter ficado craque nisso. Já vimos lá em cima. Então já está tudo ok. A mesma regra vale para subtração, tá? Ou seja, se esse cara aqui ao invés de positivo fosse um negativo,
a mesma regra ia servir. Tá bom? Professor, e o expoente? Se for negativo, a mesma regra também. Você tem que dar um jeito de igualar esses expoentes. Tá? Vou colocar um exemplo aqui de subtração entre dois valores. Tá? Vou colocar assim, ó, 4 vezes 10 a nona menos 2 vezes 10 a oitava. Ó, vamos lá, fazer jogo rápido. 10 a nona, 10 a oitava. Eu posso subtrair? Não, né? Porque são diferentes. Então, o que eu faço? Eu vou ter que dar um jeito de igualar. Ao invés de igualar o maior, eu vou igualar o menor agora, tá? Vou igualar o menor agora. Então, vai ficar, ó, 4 vezes 10 a nona, menos 2 vezes 10... Opa! Sem querer dei um zoom aqui. Porque tem hora que eu estou escrevendo, de vez em quando eu toco aqui contramão aqui no tablet, tá? Infelizmente meu tablet não tem aquela canetinha, né, própria da Samsung. Então, vezes 10 elevado a nona. Aí você pensa, ó, esse número, ele não é igual a esse. Você aumentou desse lado. Então, se você aumentou desse lado, você tem que diminuir desse. Certinho? Então, ó, vamos continuar. Isso é igual. Isso é igual a 4 vezes 10 a nona menos o que era 2, ele tem que diminuir. Ele diminui para quanto? Para 1? Não. Ele tem que aumentar 10 em 10 ou diminuir 10 em 10, gente. Tá? Ele não é que aumenta, não é que soma 10 em 10, tá? Ou eu multiplico 10 pelo 10, 10, 10, 10 pelo valor, ou eu divido. Então, ao invés de 2, vai ficar 0,2 vezes 10 elevado a nona. Percebeu a diferença com o exemplo anterior? No exemplo anterior, eu peguei o valor maior e transformei no valor menor. Agora, só para a gente testar, eu peguei o valor menor e transformei ele no valor maior. E agora, professor? Ó, agora, percebeu que eu tenho bases iguais e expoentes iguais? Então, 10 elevado a nona. Então, a base e expoente já está ok. O que eu faço? Eu só realizo essa operação. Se fosse uma soma, é 4 mais 0,2. Como é uma subtração, 4 menos 0,2. Que dá quanto? Dá 3,8. Perceba que esse método parece inicialmente ser mais difícil, mas no final das contas ficou mais fácil. Porque quando eu faço isso, eu já tenho meu resultado em notação científica. Percebeu que não foi preciso transformar isso para notação científica? Já está direto o resultado. Tá? Diferente na outra situação, que a gente teve que ter um trabalhinho aqui, né? Que não é tão trabalho, mas tivemos que ter esse trabalho aí de transformar para notação científica. Ok? Vamos dar sequência. Potência de potência. Gente, ó, agora é um caso em que a base 10, vamos tentar ser mais rápido aqui, tá? Em que a base 10, ela está elevada a mais de um expoente. Tá? Por exemplo, 10 elevado à terceira elevado ao quadrado. Potência de potência. O que eu faço na potência de potência? Olha a regra. Atenção. Conserva a base. Quem é a base? 10. E multiplica, atenção, potência de potência. Eu não somo, eu multiplico os expoentes. Vai ficar o quê? 3 vezes 2. Vamos fazer de outra cor aqui? Vai ficar 3 vezes 2. Certinho aí? Que vai dar quanto? 10 elevado a sexta. Perceba que o 2, ele está realmente elevando ao quadrado, mas ele não está elevando o 3 ao quadrado. Ele está elevando o número completo ao quadrado. Ok? É diferente, preste bem atenção, preste bastante atenção aí. É diferente de 10 elevado à terceira elevado ao quadrado. Nesse caso, eu não tenho potência de potência. Certo? Eu tenho a potência desse expoente 3, né? De certa forma é uma potência de potência, mas é diferente. Agora perceba que esse 2, ele não está levando o 10 à terceira. Ele está levando o 3. O que eu faço, professor? Agora você realiza a operação.
Você tem lá a base 10, quanto que é 3 elevado ao quadrado? Gente, 3 elevado ao quadrado é a mesma coisa que 3 vezes 3, né? Que dá 9. Então fica 10 elevado a 9. 10 elevado a 9, e não 10 elevado a sexta. Então preste bastante atenção, observe bem na questão. Em física, raramente você vai encontrar isso, tá? Eu estou falando mais realmente na matemática, as questões de matemática, elas gostam de te dar essa pegadinha aqui. Ok? Ela gosta de trazer essa pegadinha aqui, para te confundir se o 2 está elevando ou não ao número completo, você está só elevando ao expoente. Ok? Mas como regra, a potência de potência conserva a base e multiplica os expoentes. Bom, e para a gente finalizar as operações com base 10, a radiciação. O que é a radiciação? Raiz quadrada. Gente, se eu tenho aqui, olha, raiz quadrada de 10 elevado à quarta, tá? Isso daqui é igual... Atenção. Na verdade, vamos lá. Para você entender a radiciação de uma base 10, você tem que entender o que é uma raiz quadrada. Vamos colocar a raiz quadrada de um número x. Gente, a raiz quadrada, lembra que quadrada, né, tem um 2 escondido aqui? Raiz quadrada é quando eu pego um número e elevo esse número a 1 sobre 2. Perceba que elevado ao x eu tenho o número 1. Então esse número 1 vai para cá e esse número 2 vem para cá. Certo? Vamos lá, raiz cúbica. Raiz cúbica de um número x. É o quê? É x elevado a 1 sobre 3. Raiz quadrada, raiz cúbica. A raiz em si é quando eu elevo um número a um valor invertido. É por isso que o oposto da potenciação é a radiciação. É por isso que quando eu tenho x ao quadrado é igual a 9, o professor diz, olha, esse quadrado, ele passa para o outro lado como raiz. Então, x é igual a raiz de 9. É por isso. Porque são operações inversas. Vamos agora para como é que eu aplico isso na base 10. Raramente vai aparecer um número que não seja, melhor, uma raiz que não seja quadrada, tá? Então, como é que a gente vai fazer? Raiz quadrada de 10 elevado à quarta. Gente, é a mesma coisa que 10 elevado a 4 sobre 2. Se na potência de potência eu multiplico, aqui eu divido. Então, quanto é 4 dividido para 2? 4 dividido para 2 é 10 ao quadrado. Melhor, 4 dividido para 2 é 2. Logo, como resultado, eu tenho 10 ao quadrado. O que a gente vai observar aqui? Que todas as vezes que dentro da minha raiz for um número par, vamos colocar um 12, ele vai ter raiz exata. Então, raiz quadrada de 10 a 12 é 10 elevado a 12 dividido para 2. 12 dividido para 2 dá 6. Então, como resposta, 10 elevado a sexta. Ok? Então, tirar a raiz quadrada é só dividir por 2. Professor, se for raiz cúbica, raiz quarta, raiz quinta, gente, aí você divide por 3, 4, 5, enfim. Para a gente finalizar a nossa aula, tá? E para você entender que tudo que a gente estudou hoje, desde a primeira parte da aula, né, até agora essa segunda parte, tudo é importante, gente. Tudo a gente vai aplicar. E principalmente em termos aqui dos prefixos das potências de base 10. Que são todos esses daqui. Principalmente essa galerinha aqui que você conhece muito bem, olha. Isso aqui está presente muito no teu dia a dia. Que são os múltiplos e submúltiplos, tá? Apesar de ter colocado múltiplo aqui, mas aqui eu conheço como submúltiplo, tá? Ali é um U, tá, gente? Submúltiplo. Que são quilo, mega, giga, tera, pico, nano, micro, mili. O mili de milímetro, de miligrama, milímetro, né? Mililitro, enfim. Equivale a base 10, 10 a menos 3.
O micro, nano e pico, respectivamente, 10 a menos 6, 10 a menos 9 e 10 a menos 12. O quilo de quilograma, quilômetro, 10 a terceira. Agora tem os múltiplos, ó, os múltiplos. O mega, né, megabyte, giga, gigabyte, gigabit, megabit, tera. Se bem que na informática, esses três valores aqui, a conversão dele é um pouco diferente da matemática, tá? Mas tem a mesma lógica, tem o mesmo sentido, certo? Então aqui eu tenho o M maiúsculo, né, de mega, giga, tera. Eu tenho também o peta, o hexa. Seus expoentes, gente, sempre vão ser múltiplos de 3, olha. 10 a terceira, 10 a sexta, 10 a nona, 10 a 12, 10 a 15, 10 a 18. Perceba que vai aumentando de 3 em 3, a não ser pelo hecta e o deca, né? Que são também utilizados aí no ensino fundamental, você deve ter visto, né? E o que vai interessar aqui pra gente? Vai interessar esses de negrito, tá certo? Ok? Deixa eu abrir minha câmera aqui. Certinho aí, galera? Ó, então, finalizando aí nossa aula, tá? Que eu acabei que tive que dividir ela em duas partes, né? Porque a primeira parte ficou muito longa, quando eu vi já estava quase meia hora, então eu dividi aí em duas partes. Vimos aí notação científica, ordem de grandeza e operações com base 10, tá? É essencial para todo mundo que está entrando aí no ensino médio. Na verdade, é essencial para todos os alunos do ensino médio. É uma coisa que a gente quase não vê, quase não exercita. Apesar de a gente precisar muito da física, né? Mas você não tem o costume de estar sempre assistindo aula, sempre fazendo exercícios voltados para a base 10. Então isso é importante para qualquer aluno que está estudando ensino médio, que tem o objetivo de fazer a prova do Enem, né, de entrar numa universidade. Para você aí que estuda para algum concurso, que vai cair física, você está entrando nesse mundo aí da física, né? É importantíssimo que você tenha esse conhecimento referente à aula de hoje, tá certo? Então, pessoal, um grande abraço, fique com Deus e até mais. Tchau, tchau.